Esse é considerado um dos maiores tesouros da arte antiga. Foi feito para um rei que era jardineiro, e o que ele revela sobre o sarcófago do maior conquistador da história vai te deixar sem resposta. Há um objeto no Museu Arqueológico de Istambul que para o tempo. Não é uma pintura, não é um fragmento de parede, é um sarcófago de mármore pentélico de quase 3 metros de comprimento, esculpido com uma precisão que desafia a compreensão humana. Um monumento à morte que, paradoxalmente, transborda de vida. Guerreiros em plena batalha, leões em movimento, cavaleiros e reis imortalizados em pedra branca, com traços de cor que sobreviveram a mais de 2 milênios. Quando os visitantes o encontram pela primeira vez, quase sempre param, ficam em silêncio, e então fazem a pergunta que os arqueólogos ainda não conseguiram responder completamente. Para quem foi feito isso? Durante décadas, o mundo o chamou de Sarcófago de Alexandre. O nome colou, não porque fosse certo, mas porque as cenas esculpidas em seus 4 painéis são tão dramáticas, tão carregadas de presença histórica, que seria impossível não associá-las ao maior conquistador da antiguidade. Num dos lados, um guerreiro montado sobre um cavalo em plena batalha, usando o capacete macedônio característico, derruba um persa que luta pela vida. O detalhe é impiedoso. As veias das mãos, a expressão dos rostos, a musculatura dos cavalos. No painel oposto, uma cena de caça com figuras que parecem respirar. E em cada extremidade, frisos de leões e grifalos que parecem prestes a saltar do mármore. Mas há um detalhe que poucos visitantes percebem imediatamente. O sarcófago não foi feito para Alexandre. E essa descoberta, aparentemente decepcionante, abre uma das questões mais fascinantes da arqueologia do mundo antigo. Para entender o mistério, precisamos recuar ao ano de 1887. O Líbano, naquela época, fazia parte do Império Otomano, e a arqueologia no Oriente Médio ainda estava em seus primeiros passos institucionais. Uma mistura de ciência nascente, poder colonial e fortuna. Foi nesse contexto que o arqueólogo turco Osman Hamdi Bey recebeu notícias de que camponeses em Saída, a antiga Sidon, tinham tropeçado em algo extraordinário durante escavações de rotina. Hamdi Bey era um homem incomum, pintor, museólogo e arqueólogo ao mesmo tempo. Era também um nacionalista que entendia que o patrimônio do Oriente não deveria ser transportado para museus europeus. Foi ele quem organizou e liderou a escavação que mudaria a história da arqueologia clássica. O que os trabalhadores haviam encontrado era a entrada de uma necrópole real, uma câmara funerária escavada na rocha calcária sob os campos de Saída, a antiga capital do Reino de Fenícia. Sidon era uma cidade de memória longa. Ela tinha florescido 1000 anos antes de Cristo como um dos maiores centros comerciais do Mediterrâneo Antigo, parte do mundo fenício que legou ao Ocidente o alfabeto e rotas marítimas que chegavam até as costas da Ibéria. Por séculos, seus reis tinham sido vassalos do Egito, depois da Assíria, depois da Pérsia, sempre negociando sua sobrevivência à sombra de impérios maiores. Era uma cidade acostumada a se adaptar, a absorver influências e a transformá-las em algo singular. A necrópole, descoberta em 1887, era a prova mais esplêndida desse sincretismo. Hamdi Bey desceu pessoalmente às câmaras subterrâneas. O que ele encontrou lá embaixo superou qualquer expectativa. Não um, mas vários sarcófagos de alta qualidade, dispostos em câmaras separadas, como se estivessem esperando por alguém que nunca chegou. Havia sarcófagos com influências egípcias, outros com frisos lícios, e então, no fundo de uma câmara especial, o objeto que paralisaria o mundo arqueológico. O sarcófago de mármore que hoje domina o Museu de Istambul. Tão perfeito, tão monumental, que Hamdi Bey ficou parado diante dele durante um longo momento antes de dar qualquer instrução à sua equipe. O transporte do sarcófago até Istambul foi por si só uma epopeia logística. A peça pesava toneladas. Os caminhos entre Sidon e o porto eram improvisados. Levou semanas, envolvia centenas de trabalhadores para que o sarcófago chegasse ao porto de Beirute e fosse embarcado. Quando finalmente chegou a Istambul,
Hamdi Bey fundaria, em parte inspirado por essa descoberta, o Museu Imperial Otomano, que se tornaria um dos maiores museus arqueológicos do mundo. E aqui é onde a história toma um rumo inesperado. Os primeiros estudiosos que examinaram o sarcófago em detalhe reconheceram imediatamente a qualidade excepcional do trabalho, mas divergiram sobre sua origem e identidade. A escola mais entusiasmada argumentou que se tratava de algo diretamente ligado a Alexandre, talvez um presente enviado por Ptolomeu, um dos generais do conquistador, ou mesmo o sarcófago que havia transportado o corpo de Alexandre. Por um período, a narrativa era sedutora demais para ser descartada rapidamente. Mas a evidência material contava uma história diferente. O sarcófago havia sido encontrado na necrópole de Sidom, não no Egito. As câmaras ao redor dele continham outros sarcófagos compatíveis com a linhagem real sidoniana. E, acima de tudo, havia a questão cronológica. Os especialistas em escultura grega clássica e helenística identificaram as cenas esculpidas como pertencentes ao fim do século IV a.C., exatamente o período da campanha de Alexandre no Levante, entre 333 e 332 a.C. Isso tornava o sarcófago contemporâneo de Alexandre, mas não necessariamente seu. E então surgiu um nome: Abdalonime. A história de Abdalonime é uma daquelas narrativas que parecem inventadas demais para ser verdade, mas estão documentadas em fontes antigas. Quando Alexandre conquistou a Fenícia após sua vitória na Batalha de Isso, em 333 a.C., precisou instalar reis nos territórios recém-conquistados. Reis que fossem leais a ele, mas que também tivessem legitimidade perante as populações locais. Em Sidon, a situação era delicada. O rei anterior havia apoiado os persas, e Alexandre precisava de alguém novo. A lenda conta que Alexandre pediu a seus oficiais para encontrar um descendente da linhagem real de Sidon que fosse digno do trono. Após muita busca, encontraram um homem chamado Abdalonime, trabalhando como jardineiro, provavelmente em condições de pobreza, apesar de sua linhagem real. Alexandre o convocou, arrancou-o de sua vida simples e o coroou rei de Sidon. O próprio Quinto Curcio Rufo, historiador romano, narra essa história com detalhes dramáticos. Abdalonime, quando confrontado com o poder repentino, teria dito que seus anos cuidando de um jardim tinham sido os mais felizes de sua vida, e que esperava ser um rei tão tranquilo quanto havia sido um jardineiro. Mas isso levanta uma pergunta ainda mais intrigante. Se Abdalonime era um rei modesto, instalado por Alexandre e governando um reino de segunda ordem, como explicar um sarcófago de qualidade absolutamente incomparável? Um objeto que rivaliza com qualquer produção artística da antiguidade clássica. A resposta pode estar justamente na natureza das relações de poder no mundo helenístico. Abdalonime governou Sidom por mais de 20 anos. Décadas de relativa paz e prosperidade sob o guarda-chuva do domínio macedônio. Nesse período, ele teria acumulado riqueza considerável e, mais importante, teria tido acesso aos melhores artistas gregos da época. Os escultores que produziram o sarcófago eram quase certamente gregos ou profundamente treinados na tradição artística grega. As cenas de batalha seguem convenções iconográficas bem estabelecidas da pintura e escultura helenística, e a técnica de escultura em mármore pentélico, extraído das pedreiras da Ática, era a mais refinada do mundo mediterrâneo. O que torna a identificação com Abdalonime tão plausível é justamente a natureza das cenas escolhidas. A batalha representada no painel principal é quase certamente a Batalha de Isso, o momento que transformou o mundo, o ponto em que o Império Persa começou a ruir diante dos macedônios. E ali, entre as figuras macedônias e persas, há um personagem central que não é Alexandre, ou que pelo menos não é retratado com os atributos iconográficos habituais de Alexandre. Ele usa o capacete macedônio, mas seu rosto tem traços que os especialistas interpretaram de maneiras diferentes. Seria o próprio Abdalonime, representado na grande batalha que definiu sua fortuna? A cena de caça nos painéis laterais mostra dois grupos de figuras, uma delas geralmente interpretada como Alexandre, a outra como um rei fenício ou oriental. Se essa interpretação estiver correta,
O sarcófago seria uma declaração política extraordinária, a afirmação visual de que Abdalonime estava ao lado de Alexandre, que ele era seu aliado e sua legitimidade vinha dessa aliança. Mas há um detalhe que poucos historiadores mencionam com a devida ênfase: a policromia. Quando o sarcófago foi descoberto em 1887, ainda carregava traços visíveis de sua pintura original. Não eram apenas toques de cor, eram camadas completas de pigmento que transformavam o mármore branco numa obra de vivacidade impressionante. As armaduras eram pintadas de vermelho e azul, os cabelos eram escuros, os rostos tinham carnação, as crinas dos cavalos brilhavam com cores que hoje mal conseguimos imaginar. A antiguidade clássica, que o mundo moderno habituou a ver em branco imaculado, era na verdade uma explosão de cor, e o sarcófago de Sidon é um dos documentos mais eloquentes dessa realidade. Análises modernas, incluindo espectroscopia de fluorescência de raios-x e outras técnicas não invasivas, confirmaram que os pigmentos incluíam azurita egípcia, cinábrio, ocre e provavelmente alguns pigmentos orgânicos que não sobreviveram ao tempo. A reconstituição digital da policromia original, apresentada em exposições temporárias nos últimos anos, produziu algo que choca o visitante contemporâneo: um sarcófago que não parece grego, não parece romano, parece vivo. E aqui chegamos ao coração do mistério que dá ao documentário sua dimensão verdadeiramente vertiginosa. Se um rei de segunda ordem, instalado por Alexandre em uma cidade provinciana, pôde encomendar um objeto de tamanha magnificência, um sarcófago que é, sem dúvida, uma das maiores obras de arte da antiguidade que sobreviveu ao tempo, então o que poderia ter sido o sarcófago do próprio Alexandre? Para responder a essa pergunta, precisamos viajar para o Egito, para uma cidade que foi a joia do mundo antigo e que guarda, em algum lugar sob suas ruas modernas, o segredo mais procurado da arqueologia clássica. Alexandre morreu em Babilônia no ano de 323 a.C., aos 32 anos, depois de uma febre que os historiadores ainda debatem: envenenamento? Tifoide? Complicações de ferimentos anteriores? Pancreatite aguda? Sua morte abriu um vazio político imenso, e no caos que se seguiu, um de seus generais, Ptolomeu, fez algo que os historiadores antigos descrevem com uma mistura de admiração e horror. Ele roubou o corpo. O plano de Alexandre era ser enterrado no oásis de Siwa, no Egito, onde o oráculo de Amon havia reconhecido sua divindade. Perdicas, o general responsável pela administração do império após a morte do rei, organizou uma procissão funerária suntuosa, descrita por Diodoro Sículo como uma maravilha do mundo antigo em si mesma, com um carro fúnebre ricamente decorado, puxado por 64 mulas, carregando um sarcófago de ouro dentro de um catafalco monumental ornado com pinturas e estátuas. A procissão saiu de Babilônia em direção ao norte, rumo à Macedônia, onde os reis macedônios eram tradicionalmente enterrados. Ptolomeu enviou um exército para interceptar o cortejo fúnebre. O redirecionamento do corpo de Alexandre para o Egito foi um ato de geopolítica teatral. Quem controlava o corpo de Alexandre controlava sua legitimidade. Alexandre havia sido proclamado filho de Amon, o equivalente egípcio de Zeus, e Ptolomeu entendeu imediatamente que ter o corpo sagrado do conquistador em seu território transformaria o Egito no centro espiritual do mundo helenístico. O cortejo foi desviado e o corpo levado primeiro a Mênfis, a antiga capital do Egito, e depois, provavelmente, para a nova cidade que Alexandre havia fundado no delta do Nilo, Alexandria. Na Alexandria dos séculos seguintes, o túmulo de Alexandre, chamado pelos gregos de Soma ou simplesmente Sema, tornou-se um dos destinos de peregrinação mais importantes do mundo. Júlio César visitou o túmulo e chorou diante do corpo. Augusto, o primeiro imperador romano, foi deliberadamente ao Soma logo após a conquista do Egito, retirou o corpo de seu sarcófago e colocou sobre ele uma coroa de ouro e flores, em um gesto que misturava veneração e afirmação de poder. Marco Antônio, Calígula, Séptimo Severo,
Todos os grandes do mundo romano fizeram questão de visitar e documentar sua visita ao túmulo do Macedônio. O sarcófago que guardava o corpo, segundo os relatos antigos, passou por pelo menos uma substituição. Inicialmente, Alexandre foi enterrado num sarcófago de ouro. Ptolomeu IX, um governante dos fins do século II a.C., confiscou o sarcófago de ouro e o fundiu para pagar suas dívidas, substituindo-o por um de vidro ou cristal. E então, em algum momento nos séculos seguintes, o rastro se perde. O que os arqueólogos encontraram em seguida, ou melhor, o que não encontraram, mudou completamente nossa compreensão do problema. A Alexandria moderna é uma cidade de quase 5 milhões de habitantes, construída diretamente sobre as ruínas da Alexandria antiga. Cada vez que se abre uma vala para instalar um cano d'água ou construir um edifício, há uma chance de topar com a arqueologia de uma das cidades mais importantes da história humana. Ao longo do século XX e início do XXI, dezenas de candidatos ao título de Túmulo de Alexandre foram propostos e descartados. Uma tumba luxuosa no bairro de Chalalat, câmaras subterrâneas na área do antigo Soma, uma necrópole em Siwa. Nenhum produziu evidências definitivas. A arqueóloga grega Liana Solvaltsi passou anos insistindo que havia encontrado o túmulo em Siwa, mas sua interpretação foi rejeitada pelas autoridades egípcias e pela comunidade científica após revisão das evidências. O pesquisador egípcio Zahi Hawass, um dos mais prolíficos e midiáticos arqueólogos da atualidade, liderou várias campanhas de busca e não encontrou nada conclusivo. O projeto de arqueologia subaquática de Alexandria, que mapeou o fundo do Porto Antigo onde partes da cidade helenística afundaram por causa de terremotos e subsidência, recuperou monumentos e estátuas notáveis, mas não o Soma. O silêncio é ensurdecedor. E é aqui que a comparação com o sarcófago de Istambul adquire seu peso total. Olhamos para o sarcófago de Abdalonime, se é dele que se trata, e somos confrontados com um nível de qualidade artística que, pelos padrões da época, era praticamente o limite do que a civilização humana era capaz de produzir. As figuras esculpidas têm uma anatomia que antecipa quase tudo que a escultura ocidental produziria nos séculos seguintes. A composição das cenas de batalha é cinematográfica. Cada figura reage à que está ao lado. Cada grupo cria uma narrativa visual que o olho percorre instintivamente. O mármore foi trabalhado até uma espessura que, em alguns pontos, era quase translúcida, permitindo que a luz criasse uma ilusão de profundidade que ainda hoje fascina os especialistas. Isso era o sarcófago de um rei menor. Um homem que tinha sido jardineiro. Então fechamos os olhos e tentamos imaginar o que seria o sarcófago de Alexandre. O homem que havia conquistado o mundo conhecido, que havia fundado dezenas de cidades da Grécia ao atual Paquistão, que havia derrotado o maior exército da época e cujo nome ainda ecoa em culturas que ele nunca chegou a conhecer. O homem cujo corpo foi roubado por um general ambicioso porque sua presença física valia mais do que um exército. O homem em torno de cujo túmulo os maiores líderes do mundo antigo faziam peregrinação como se fossem fiéis diante de uma relíquia sagrada. O sarcófago de ouro foi fundido, o de cristal desapareceu, e com eles, possivelmente o rastro físico mais importante da antiguidade. Mas a história não termina nesse silêncio. Ela se desdobra em direções que a ciência moderna está apenas começando a explorar. Nos últimos anos, uma combinação de técnicas de sensoriamento remoto, radar de penetração no solo, análise de satélite tem sido aplicada à área do Centro Histórico de Alexandria, tentando mapear as estruturas subterrâneas sem escavar. Os resultados são promissores e frustrantes ao mesmo tempo. Há câmaras e corredores sob a cidade moderna, alguns compatíveis com a arquitetura helenística, mas a densidade urbana e a infraestrutura moderna tornam qualquer intervenção arqueológica incrivelmente complexa. Há também uma linha de investigação menos convencional, mas intelectualmente fascinante. Aqui examina os textos tardios da antiguidade em busca de pistas sobre o que aconteceu com o túmulo e seu conteúdo. Alguns historiadores apontam para referências em fontes do século IV d.C. que sugerem que o local do Soma havia sido esquecido ou deliberadamente ocultado
durante as convulsões religiosas que marcaram a decadência do paganismo e a ascensão do cristianismo como religião imperial. Outros especulam que o túmulo pode ter sido saqueado durante as guerras civis que devastaram Alessandria no século III d.C., quando a cidade foi parcialmente destruída pelo imperador Aureliano. E então, há uma teoria que, a cada geração, reaparece em diferentes formas. A de que o corpo de Alexandre nunca ficou em Alexandria, ou foi removido dela em algum ponto da antiguidade tardia, e que sua última localização é um dos segredos mais bem guardados da história. Veneza, paradoxalmente, é um dos candidatos dessa especulação. Há quem sugira que as relíquias trazidas de Alexandria por mercadores venezianos no século IX d.C., oficialmente identificadas como os restos de São Marcos Evangelista e hoje guardadas na Basílica de São Marcos, possam, na verdade, ser os restos de Alexandre. A teoria é improvável e impossível de verificar sem análise direta, mas seu poder narrativo reflete a magnitude do vazio que a ausência do túmulo deixou na memória histórica da humanidade. O que é certo é que estamos diante de um mistério em camadas. No mero centro de tudo, há o sarcófago de Istambul, uma obra de arte que existe, que podemos tocar, que podemos estudar com toda a tecnologia disponível. Ao redor dele, como fantasmas, existem todas as perguntas que ele levanta. Quem foi Abdalunime realmente? Qual o significado político exato das cenas esculpidas? Por que um rei instalado por Alexandre recebeu um funeral tão monumental? E, sobretudo, se isso era o sarcófago de um vassalo, onde está o do suzerano? No Museu Arqueológico de Istambul, o sarcófago fica numa sala projetada especialmente para ele. A luz é cuidadosamente calibrada para revelar os detalhes das esculturas sem comprometer o mármore. Os visitantes circulam ao redor dele em silêncio reverente. É um dos poucos objetos no mundo que consegue, sozinho, fazer uma pessoa sentir o peso físico do tempo, a sensação concreta de estar diante de algo que existia quando o mundo era outro, quando os deuses ainda tinham nomes e rostos, quando um homem da Macedônia havia chegado às margens do rio Indo e virado a história do planeta de cabeça para baixo. Os guerreiros esculpidos no mármore continuam lutando. Os cavalos continuam galopando. O rei, seja ele Abdalunime, seja outro, continua olhando para além de nós, para algum horizonte que nós, do presente, não conseguimos mais enxergar. E em algum lugar sob as ruas de Alexandria, ou no fundo do seu porto, ou em alguma câmara que nenhum arqueólogo ainda identificou, o verdadeiro sarcófago de Alexandre, aquele que guardou o corpo do homem que moldou o mundo antigo, espera, em silêncio, como sempre esperou. O que separaria esse objeto do sarcófago de Istambul caso um dia fosse encontrado? Ninguém pode dizer. Mas olhando para a perfeição do mármore pentélico, para as figuras que ainda respiram 23 séculos depois de terem sido esculpidas, para a policromia que sobreviveu ao tempo como uma lembrança impossível de algo que quase se perdeu para sempre, olhando para tudo isso, uma coisa parece certa. O sarcófago de Alexandre seria algo além de qualquer categoria que temos para descrever beleza, poder ou significado. E talvez seja por isso que ele continue desaparecido. Algumas coisas são grandes demais para serem encontradas.